quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de adequação pedagógica. Tudo bem com vocês? Bom, vocês já conhecem, né? Sou a professora Sueli. E antes da gente iniciar, temos um recadinho da Lia. Vamos ver que recado é esse? Olha lá. Higienizar as nossas mãos. Ela está mostrando como nós devemos lavar as nossas mãos. Esfregar bem as palmas, os punhos, entre os dedos. Lavar muito bem. E não se esqueça, depois de fazer a lavagem das mãos, passar o álcool em gel, ok? Então vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina. Nós vamos organizar os nossos materiais. Vamos fazer uma revisão das frações. Lembra da nossa aula anterior? Hoje nós vamos fazer uma revisão. Teremos uma atividade e teremos desafio. Então agora vamos separar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, lápis, borracha e apontador. Eu vou dar um tempo para você organizar seus materiais e já eu volto. Separar os materiais? Muito bem. Então, vamos para o nosso registro. Pois não esqueça, é muito importante você estar fazendo os registros de todas as aulas para você sempre poder rever esses conteúdos. Então, vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática. Vou dar um tempo para você fazer esse registro, já eu volto.
Fizeram o registro? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Nós vamos fazer a revisão da nossa aula anterior. Lembram das frações? O que é uma fração? Você lembra? A fração é a representação de uma divisão. Lembra quando a gente tirava a parte que um dos estudantes tinha comido ou tinha dado para um colega? Então, isso é a fração. E hoje nós vamos rever todo esse conteúdo para fixar bem na nossa memória. Então, vamos relembrar aqui? Representando frações. Lembram do que era um inteiro? Lembram lá da nossa pizza? Ó, quando eu não divido, ó, ainda está inteira. Essa pizza, ela ainda está inteira. Eu não dividi. Então, eu chamo de inteiro porque eu não dividi essa pizza. Mas, se eu repartir essa pizza em 2 e eu tirar um pedaço, qual é a fração que pode representar o pedaço que eu tirei? Essa divisão que eu fiz aqui de 2 partes da pizza? Meio. Por quê? O pedaço que eu tirei, e 2 porque eu reparti a minha pizza em 2 partes. Então, eu tiro uma e represento com a fração de meio. Aqui, ó. Esta é a nossa fração. Tirei o pedaço de meio. Mas, e se eu dividir a minha pizza em 3 pedaços? Então, vamos lá. Agora a pizza está inteira. E nós vamos dividir essa pizza em 3 pedaços. 1, 2, 3. E eu tiro um pedaço desta pizza. E tiro aqui o que sobrou. Como que eu vou representar em fração? Será 1/3. Porque eu peguei um pedaço da pizza que eu dividi em 3 partes. Então, esta é a representação da fração 1/3. Novamente, porque eu peguei um pedaço
da pizza que eu reparti em 3. Tinha uma pizza dividida reparti ela em 3 partes e tirei. Eu comi, peguei uma parte, então ficou 1/3. Mas e se eu repartir essa pizza em 4 partes? Então vamos lá, nossa pizza. E eu vou repartir ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Também vou pegar um pedaço desta pizza. E como eu posso fazer esta representação? Em forma de fração, seria 1/4, porque eu tirei uma fatia da minha pizza que eu dividi em 4 partes. E olha só a diferença de tamanho. Esta pizza aqui do meio, ela é maior que os outros pedaços, porque eu reparti a minha pizza em 2 partes, que ficou meio. Eu tirei um pedaço da pizza que eu reparti em 2 partes. E ó, o pedaço de 1/3 é menor do que a fração de meio, porque eu dividi a minha pizza em 3 partes. Então, ó, olhem a diferença do tamanho da fatia. 1/3 porque eu dividi em 3 partes. E meio porque eu dividi em 2. Bem a diferença. E qual, então, é o menor pedaço? É da fatia de 1/4. Porque eu dividi a minha pizza em 4 partes. Olhem a diferença de tamanho. Esta foi de 1/3 porque eu dividi em 3 partes. E esta aqui é menor porque eu reparti em 4 partes. Então, olhem bem a diferença de tamanho. Meio, 1/3 e 1/4. Meio porque eu reparti a minha pizza em 2 fatias e eu tirei um pedaço de uma pizza que eu reparti em 2 pedaços. 1/3 porque eu reparti a minha pizza em 3 partes e tirei uma fatia. 1/4 porque eu reparti a minha pizza em 4 partes e tirei uma fatia. Conseguiram? Compreenderam bem? Então agora vamos para uma situação, para a gente ver qual fração vai representar esta situação. Isa e Léo dividiram igualmente uma laranja. Qual fração representa esta divisão? Então vamos ver aqui. Vou tirar as minhas pizzas. E nós vamos ver qual fração vai representar. Aqui eu tenho a laranja. Ela está inteira. Ok? A laranja está inteira. E eu vou repartir esta laranja em 2 partes. Parti. E ali é a Isa e o Léo. Então, eles repartiram a laranja em partes iguais. Um pedaço foi para a Isa e o outro para o Léo. E agora? Como que nós podemos representar esta divisão? Meio. Por quê? A Isa ficou com um pedaço, uma metade da laranja. De uma laranja que foi repartida em 2 partes. Então, a Isa ficou com meio. E o Léo? O Léo também. Ele ficou com meio, porque ele pegou a outra metade da laranja, que foi dividida em 2 partes. Então, a fração que representa esta divisão é meio. Isa tem meio, que é metade da laranja, e o Léo também, porque a laranja foi repartida em 2 partes, e a Isa ficou com um pedaço e o Léo com outro pedaço. Então, a fração é meio. Então, olhando aqui na tela, cada um ficou com metade da laranja. E a fração é meio. Porque cada um ficou com um pedaço da laranja. De uma laranja que foi dividida em 2
partes. Conseguiram compreender? Então, essa fração foi de meio. Então, vamos para mais uma situação. Ó, lembrando aqui, reforçando. Cada um ficou com metade da laranja. Meio cada um. Muito bem. Então, agora nós vamos para o problema da Lia. A Lia, ela repartiu o seu bolo em 4 pedaços para comer junto com seus colegas. Qual fração representa a parte que coube a cada um? Então, vamos ver aqui. Trouxe a figura, eu vou representar aqui como se fosse o bolo da Lia. Então, ela dividiu em 4. Então, aqui nós temos o bolo da Lia. 4 partes. Deixa eu tirar aqui. E vou trazer a Ana e o Caio. Então, ela dividiu, ela repartiu este bolo em 4 partes. Vai dar uma fatia para cada. Então, vai uma fatia para a Isa, uma fatia para o Caio, uma para a Ana e outra para o Léo. Então, ela dividiu o bolo em 4 partes. Qual fração pode representar esta divisão? Ela tinha um bolo e repartiu em 4. Deu uma fatia para cada um. Uma fatia para a Isa, uma para o Caio, uma para a Ana e outra para o Léo. Então, qual fração representa essa divisão? Cada um ganhou uma fatia de um bolo que foi repartido em 4 partes. Então, é 1/4. A Isa ficou com 1/4 do bolo, o Caio, a Ana e o Léo, porque cada um ficou com uma fatia do bolo que foi dividido, repartido em 4 partes. Então, 1/4 é a fração que representa esta divisão. Olhou, fixou bem? Ó, de novo. 1/4 porque cada um ganhou uma fatia do bolo que foi repartido em 4 partes. Então, a Isa tem 1/4, o Caio tem 1/4, a Ana 1/4 e o Léo 1/4, porque cada um ficou com uma fatia do bolo que foi repartido em 4 partes. Então, a fração que representa essa divisão é 1/4. Então, vamos fazer de novo aqui na nossa tela? 4 partes esse bolo vai ser repartido para os 4 amigos. Então, vamos lá. Um pedaço de bolo para o Léo, um pedaço de bolo para a Isa, um pedaço de bolo para a Ana e um pedaço de bolo para o Caio. Cada um ganhou um pedaço do bolo, que foi repartido em 4 partes. Então, o Léo ficou com 1/4, porque ele pegou uma fatia do bolo que foi repartido em 4 partes. E a Isa também 1/4, porque ela pegou um pedaço do bolo que foi repartido em 4 partes. A Ana, 1/4 também, e o Caio, 1/4 também. Então, essa divisão nós representamos com a fração de 1/4. Cada um ganhou um pedaço do bolo que foi repartido em 4 partes. Deu até vontade de comer esse bolo, hein? Então, vamos para mais um estudante. Vamos ajudar mais um estudante. Agora, a gente vai ajudar o Caio. Caio repartiu sua pizza em 3 partes e comeu uma. Como podemos representar a parte que ele comeu? Então, vamos lá. A pizza do Caio está aqui. Figura de uma pizza. E ele repartiu em 3 partes. 1, 2, 3. Como nós podemos representar a parte que o Caio comeu? Então, agora nós vamos tirar. O Caio comeu uma parte dessa pizza que foi repartida em 3 pedaços. Como nós podemos representar em fração?
Ele dividiu a pizza em 3 partes e comeu um pedaço. Então, a fração que representa a parte que o Caio comeu é 1/3. Por quê? Porque o Caio, estou confundindo, porque o Caio comeu um pedaço da pizza que ele repartiu em 3. Lembram? A pizza tinha 3, foi dividida em 3 partes e ele comeu uma. Então, 1/3, porque o Léo comeu um pedaço da pizza que ele dividiu em 3. Então, 1/3 é a fração que representa o pedaço que o Caio comeu. Então, é 1/3, porque ele comeu, está saindo, ele comeu o pedaço de uma pizza que ele dividiu em 3 partes. Compreenderam? Então, vamos ajudar a Lia agora. A Lia repartiu sua barra em 6 pedaços e comeu 3. Vamos ver quantos pedaços sobraram e representar em fração. Então, vamos guardar a fatia da pizza. E vamos ver. A Lia repartiu o chocolate em 6 partes. Aqui está o chocolate. Ali, ó. Ela repartiu em 6 partes. 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela comeu 3 pedaços. Como nós podemos representar em fração a parte que a Lia comeu? São 3 cestos. Por quê? A Lia comeu 3 pedaços do chocolate que ela repartiu em 6 partes. Então, 3, porque ela comeu 3 partes do chocolate que ela repartiu em 6. Então, a fração que representa esta divisão, a parte que a Lia comeu, é 3 cestos, porque a Lia comeu 3 pedaços do chocolate que ela repartiu em 6 partes. Então, 3 cestos. Então, olhando aqui na tela. A Lia comeu do chocolate que ela repartiu em 6 partes. 1, 2, 3. Ela comeu 3 pedaços do chocolate. Então, sobrou da barra 3 cestos. 3 pedaços que a Lia comeu da barra de chocolate que ela dividiu em 6 partes. Então, a fração que representa é 3 cestos. E agora, a Ana também está com uma dúvida. Então, vamos ajudar a Ana agora. Ana dividiu seu pirulito em 5 pedaços e comeu 1. Qual fração representa a parte que ela comeu? Então, a Ana dividiu seu pirulito em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E comeu 1 pedaço do pirulito. Ó. Esse pedaço está pintadinho aqui. Ela comeu esse pedaço. Qual a fração que representa a parte que Ana comeu? Então, ela comeu 1 pedaço do pirulito que ela repartiu em 5 partes. Então, ela comeu 1 pedaço do pirulito que ela repartiu em 5. Então, a fração que representa a parte que Ana comeu é 1/5. Por que 1/5? Porque a Ana comeu 1 pedaço do pirulito que ela repartiu em 5 partes. Então, 1/5 é a fração que representa a parte que Ana comeu. Entenderam? Então, agora que nós já vimos todos esses problemas e ajudamos os nossos estudantes, nós vamos para a nossa atividade. Você vai, olha lá, olha esse problema. Então, vamos lá. Caio repartiu sua pizza em 3 pedaços e comeu 1.
como podemos representar a quantidade que Caio comeu? Então, olha lá. O Caio repartiu a pizza em 3 pedaços. 1, 2, 3. E comeu 1. Esse pedaço está pintadinho aqui. Então, como que nós podemos representar a quantidade que Caio comeu? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já já eu volto.
Fizeram o registro? Então agora vamos descobrir aqui juntos, então, qual é a fração que representa a parte que o Caio comeu? Então, ó, ele dividiu a pizza em 3 pedaços e comeu 1. Então, olha aqui, ele dividiu em 3. 1, 2, 3. E comeu 1 pedaço, que é o pedaço que está pintadinho aqui. Ele comeu 1 pedaço da pizza que ele repartiu em 3 partes. Então, qual é a fração que representa a parte que o Caio comeu? 1, porque ele comeu 1 pedaço da pizza. E 3, porque ele dividiu essa pizza em 3 pedaços. Então, a fração é 1/3. Por que 1/3? Porque o Caio comeu 1 pedaço da pizza que ele repartiu em 1, 2, 3. Que ele repartiu em 3 partes. Então, 1/3 é a fração que representa a parte que Caio comeu. Se você não terminou de fazer o registro, não tem problema. Depois que ao terminar, você continua o seu registro, ok? Então, agora a gente vai para aquela parte bem legal da nossa aula, que são os nossos desafios, para a gente fixar bem o que a gente viu durante toda a aula. Então, vamos para os nossos desafios? Hoje é a Lia que está chamando os desafios. Então, vamos para o primeiro? Encontre a metade. Olha lá, nós temos 2 figuras e elas estão, ó, repartidas, elas estão divididas. E você precisa encontrar a metade. Eu vou dar um tempinho para você encontrar as metades e já eu volto. Conseguiu encontrar as metades? Então vamos encontrar aqui juntos? Aqui embaixo nós temos a metade de uma laranja. E onde está a outra metade da laranja? Será que você acertou? Será que você conseguiu encontrar a outra metade?
Vamos ver? Eu acho que você acertou, hein? Estava aqui em cima a outra metade da laranja. E a outra figura que nós temos ali é a do bolo, que só pode ser a outra metade, né? Acertou também. Encontramos as duas metades, a da laranja e a metade do bolo. Então, agora vamos para um outro desafio, que acho que esse vai ser mais difícil. Olha lá, ligue das frações. Olha só, nós temos 3 figuras aqui. E embaixo, 3 frações. Nós temos que ver qual fração representa cada uma dessas figuras aqui. Esse é mais difícil, né? Eu vou dar um tempinho para você conseguir resolver esse desafio e já eu volto. Conseguiu encontrar a figura e a fração que representa? Vamos ver juntos agora se você conseguiu acertar? Primeira figura aqui. Nós temos 4 partes e uma, aqui, ó, essa primeira figura está dividida, ela está repartida em 4 partes. E uma parte foi tirada, ó, como se fosse uma pizza de 4 pedaços e alguém comeu um pedaço. Então, qual será a fração que representa essa figura? Olha só, ela foi repartida em 4 partes e foi tirada uma parte. Qual será a fração que representa essa figura? 1/4. Porque ela tem 4 partes e eu tirei uma parte. Lembram da pizza? Repartida em 4 partes e alguém comeu um pedaço dessa pizza. Então, é 1/4. 1/4 é a fração que representa a primeira figura. Agora vamos para a próxima. Aqui nós temos uma figura repartida em 3 partes. 1, 2, 3. E uma está pintadinha, como se fosse uma pizza de 3 pedaços. E essa que está pintada, alguém comeu. Então, qual é a fração que representa esta segunda figura? Ó, repartida em 3 e alguém tirou uma parte. Então, é 1/3. Como se fosse a pizza, ó, dividida em 3 partes e eu peguei um pedaço e comi. Então, eu peguei um pedaço de uma pizza que foi repartida em 3 partes. Então, a fração que representa esta segunda figura é 1/3. E essa terceira figura, lembram da laranja lá no início? Olha, está repartida em 2 partes. Lembra como se fosse, ó, um pedaço, igual foi para a Isa, e outro pedaço para o Caio. Então, é meio a fração que representa esta divisão, porque ela está dividida em 2 partes e foi uma parte para alguém e essa outra parte também foi para uma outra pessoa. Então, ficou meio. Então, a fração que representa essa terceira figura é meio. Então, 1/4, 1/3 e meio. Esse desafio foi mais difícil, né? Então, vamos para o próximo? Isa repartiu sua barra de chocolate em 4 pedaços e comeu 2. Circule a fração que representa a parte que ela comeu. Então, olha só, o chocolate ele está repartido em 1, 2, 3, 4 partes. E ela comeu 1, 2. Qual dessas frações representa a parte que ela comeu? Eu vou dar um tempinho para você resolver e já eu volto.
Conseguiu descobrir qual é a fração que representa a parte que a Isa comeu? Olha só, o chocolate dela estava dividido em 4 partes e ela comeu 2. Então, qual dessas frações representa? O meio? Não, né? Porque ela não repartiu o chocolate dela em 2 partes e comeu uma. Não, ela dividiu em 4 e comeu 2. Então, 2 porque ela comeu 2 pedaços do chocolate que ela repartiu em 4 pedaços. Então, a fração que representa a parte que Isa comeu é 2 quartos. Você acertou? Porque ela comeu 2 pedaços da barra que ela dividiu em 4 partes. Então, 2 quartos. Então, agora vamos para o nosso último desafio. Ligue as figuras às suas quantidades representadas em fração. Ó, a primeira figura e a segunda figura. Você tem que ligar até a fração que representa cada uma. Vou dar um tempinho para você resolver e já eu volto. Conseguiu encontrar? Então, a primeira figura aqui, ela está dividida em 3 partes. E uma aqui, ó, está pintada. Então, essa parte ela foi tirada. Então, qual a fração? Qual dessas 2 frações aqui representa essa primeira figura? 1/3. Lembrando novamente da pizza, é como se tivesse repartido a pizza em 3 partes e comido um pedaço. Eu tirei um pedaço da pizza que eu reparti em 3 partes. Então, 1/3 é a fração que representa esta primeira figura. E a segunda, eu tenho 4 partes e estou tirando uma. Lembra da pizza? Pizza dividida em 4 partes e eu como um pedaço. Comi um pedaço. Então, é 1/4. 1/4 é a fração que representa essa segunda figura, porque ela está dividida em 4 partes e eu tirei um pedaço. Então, 1/4. Conseguiram? Quantos desafios, hein? Não foram fáceis, esses desafios foram um pouquinho difíceis hoje, né? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula. Mas primeiro, vamos para a nossa rotina. Vamos ver se a gente fez tudo na nossa aula de hoje? Nós organizamos os nossos materiais? Sim, organizamos. Fizemos a revisão das frações, né, da nossa aula anterior. Tivemos uma atividade? Sim, né? E desafio, que na verdade foram mais de um, né? Foram vários desafios. E antes da gente finalizar a nossa aula, a Ana tem um recado para vocês. Vamos ver que recado é esse? Olha lá, ela está pensando. Vamos ver. Ela está nos lembrando que nós não podemos esquecer da nossa máscara. Se você precisar sair de casa, não esqueça de colocar a máscara. E agora estamos finalizando. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou pegar minha máscara porque eu vou precisar sair. E nos encontramos na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!